Pois então, boa noite a todas, todes e todos. É um prazer estar aqui com vocês de novo para partilhar saberes, experiências, afetos no nosso curso Seja Mídia, Comunicação Popular e Empoderamento Digital. E, gente, vai até quarta, tá? Esse curso faz parte de um projeto maior, que é o Círculo de Saberes, Pensagem em Sociedade, Comunidade, que vem sendo realizado pelo Ocorre Diário, que é essa plataforma de comunicação aí, massa, que tá bombando, com apoio do Corage, Corpo de Assessoria Jurídica Estudantil da UESP. E tem como objetivo divulgar, partilhar, construir saberes, ampliar nossas redes de comunicação insurgente, contra-hegemônica, responsável. Lembra que o Vinícius estava falando da hegemonia? Amorosa e possível para transformar. E para viabilizar alguns corres do nosso coletivo, estamos aceitando as contribuições solidárias. Então, quem quiser ou puder, a galera vai colocar as informações da conta no chat aí. E quem não puder, também saibam que o maior e a melhor contribuição é a partilha com vocês e a presença. O módulo de hoje é jornalismo mágico na América Latina, porque a nossa experiência é mística, real e de resistência. E como esse curso tem como objetivo ajudar a promover a democratização da comunicação e a construção da comunicação popular, a gente acredita que conhecer esse tipo de jornalismo, suas possibilidades, características, elementos, suas sutilezas, possa nos ajudar a dar ferramenta para produzir conteúdos envolventes, capazes de informar, atravessar, encantar, unir, organizar gente e transformar realidade. A gente vai iniciar com uma sensibilização massa, então quem ainda não está com o material que a gente falou, pega aí correndinho. Aí depois vamos explanar um pouquinho sobre esse assunto, jornalismo mágico, o que será isso, né? Jornalismo mágico, será que é possível essas duas coisas ao mesmo tempo agora? Aí vai ter um momento, isso a gente vai ficar até umas 8, mais ou menos, vamos calculando, mas foi mais ou menos previsto, assim. E depois vai ter um momento para apresentar os trabalhos. Então, se alguém já fez os trabalhos, tanto do Vinícius, quanto do dia da Malu e do Luan, vai ter um tempinho para apresentar, que a gente está curioso para ver o que vocês estão produzindo por aí. Depois vai ter um bate-papo sobre esse nosso assunto aí mágico. E vamos explicar a nova tarefa, que vai ser massa também. E um pouco da prática do Ocorre para fazer matéria coletiva, porque vai ser um pouco isso. Ai, desculpa, tá? Vocês estavam vendo só minha testa, né? E aí, como a empolgação é grande, né? Já temos 21 aqui. Sem mais delongas, apresentarei uma das facilitadoras dessa noite, que é a minha amiga Sara. Ela é jornalista, pesquisadora de comunicação insurgente e contracolonizadora, doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação em Estudos da Mídia na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ela ama astrologia, yoga, fazer crochê, como vocês viram, e faz muito bem. No meio desses fios todos, ainda encontra tempo para fazer revolução. É uma companheira cuidadosa, sensata, inteligente, de escuta e fala sensíveis. Uma militante aguerrida e organizada, sempre atenta e justa, não deixa passar uma incoerência e nunca deixa um companheiro para trás. Caminha sempre ombro a ombro, em direção à utopia que faz as transformações possíveis. Oi, Sarita. Oi, Belzinha. Oi, todo mundo novamente. Boa noite. Ai, eu fiquei até emocionada e ao mesmo tempo envergonhada,
Até mesmo porque eu não tive nem tempo de escrever para apresentar a minha amiga Bel, mas eu vou dizer que a minha amiga Isabel Jardim, a Bel, ela é professora de português na rede municipal de Teresina, onde ela está sempre procurando levar novas linguagens, está sempre chorando e pedindo para a gente novas dicas para movimentar, para levar a educação popular, para construir coletivamente com os alunos, né, Bel? Sempre às vezes perguntando, será que se eu fizer isso eu vou estar mobilizando eles, eu vou estar trazendo eles para a coletividade, como é então a preocupação pela construção do poder popular até em sala de aula, perpassa esse ser infinito e de luz que é a Bel. A Bel também ela é militante pelo direito à cidade, onde ela se junta a muitas vozes, fazendo o coro, né? Lagoas do Norte para quem? Então, ela é uma das resistentes lá na região das Lagoas do Norte, onde está acontecendo uma série de remoções e desapropriações involuntárias, e as comunidades estão lá dizendo que quem manda na lagoa é quem mora na lagoa. Então, a Bel é esse ser presente, poético, questionador sempre, né? Organizado. Eu acho que ela tem alguma coisa em Virgem, mas ela disse que não sei. Então, ela também constrói o Ocorre Diário junto com a gente, e ela, como essa professora, né, de português e de inglês e de tudo, tem sido uma importante colaboradora na construção de textos mais dialógicos, próximos, né, e sensíveis. Bem-vinda, Belzinha, também. Oh. E aí? Aí eu acho que temos 25 pessoas, estamos emocionadas. E acho que dá para começar a nossa sensibilização. Boa noite, Maria Luísa. Boa noite, Madá. Diego entrou também. Então, acho que não sei. Lindo. Só organizar aqui meu computador para a gente começar. Quando puder, tu avisa. Quem, eu? Pode começar? Eu tô pronta. Tu comece naquela hora que você me falar, eu faço aquela surprise. Certo. Então, gente, eu tô aqui já sentadinha no chão. Eu não sei se para vocês o melhor lugar é esse lugar do chão, de se espalhar, até para jogar aí os lápis, as canetas, o papel, ou se o melhor lugar para vocês é sentado numa cadeira na frente da mesa, mas eu queria que vocês encontrassem esse espaço, vocês, esse lugar de presença, esse lugar de encontro e de criação. E aí, como praxe, né, que a gente vem fazendo esse curso aqui de comunicação, a gente vem entendendo que respirar também é comunicar. Então, para nos trazer para esse presente, através da respiração, eu vou pedir que a gente respire um pouquinho, se a gente não teve tempo de respirar consciente durante o dia, então que a gente respire um pouquinho. Quem quiser, feche os olhos. Eu vou fechar aqui, espero que não fique estranho para vocês, eu vou ficar aqui na tela de olhos fechados. Então, encontre esse espaço para você respirar, alinha a coluna, organiza a cabeça para não ficar muito pesada. Então, procura esse eixo de organização da sua cabeça sobre o pescoço. Relaxa os ombros. Inspira, ergue os ombros lá para cima, agora para trás e para baixo, então relaxa. Eu vou convidar agora que a gente faça uma respiração em 3 tempos. Então, inspira, traz o ar para dentro. 1, 2, 3 e vai soltando o ar. 1, 2, 3. Inspira novamente. 1, 2, 3. Expira. 1, 2,
três, e vai procurando essa comunicação consigo mesmo, perguntando onde é que você está, se você tem consciência do lugar onde você está. Para a gente se comunicar com o outro, é preciso que a gente saiba se comunicar conosco mesmo. Então, faça desse momento de respiração uma comunicação, um retorno para casa. Inspira e expira devagar. Tenha consciência se você saiu daqui, se você voltou, se você está presente, se você está de volta em casa. Está aqui conectado conosco. Agora a gente vai se alinhando às outras presenças que estão aqui compondo esse círculo. E devagarinho vai abrindo os olhos, e após abrir os olhos, pega aí o papel, as canetinhas que vocês têm, e nesse estado de presença, a gente queria, né, eu e a Belzinha, propor que vocês agora conseguissem desenhar e escrever, a gente está chamando de desenhar e escrever, lembrando que o texto, ele não é só o texto escrito, mas o texto fala através de uma imagem, o texto fala através de uma foto, o texto fala através de uma poesia, o texto fala através da respiração, então o texto também fala através do desenho. E a gente está aqui no 5º dia, né, de curso, a gente queria que vocês colocassem no papel agora o que é que vocês querem comunicar. Então, nesse estado de presença, peço que vocês iniciem a fazer esse desenho, essa escrita desenhada do que vocês querem comunicar, ou seja, o que vocês querem anunciar para o mundo. É um anúncio individual ou é um anúncio coletivo? Essa comunicação, ela vem como uma denúncia, mas também vem apresentando outra possibilidade de mundo possível. Então, rabisquem, não precisa saber desenhar, ou risquem, ou escrevam, façam, enfim, tudo, qualquer coisa. E aí agora eu vou passando a palavra para a Bel, e enquanto acho que as palavras que a Bel traz agora é para inspirar o momento de desenho de vocês. Então, espero que vocês já estejam se derramando no papel, e aí no momento em que vocês se derramam no papel, acionem essa escuta, expandam, né, esse corpo presente para a voz da Bel agora. Escrita. Escrever o som, escrever o tom, escrever com fervor e escrever com amor. Escrever a paixão, escrever magia, escrever poesia. Escrever, escrever, escrever. Escrever o tempo, escrever o vento. Escrever ruídos, escrever sentidos. Escrever com tinta, escrever vontade, escrever paisagem, escrever amizade. Escrever, escrever, escrever. Escrever a alma, escrever a calma. Escrever criança, escrever a dança. Escrever coragem, escrever de passagem. Escrever liberdade e possibilidades. Escrever, escrever, escrever. Escrever pinturas, escrever gravuras. Escrever viagens, escrever sonhos. Escrever realidades. Escrever no mar. Escrever no céu, escrever com mel. Escrever, escrever, escrever. Escrever luz, escrever conduz. Escrever em asas, escrever em vidros. Escrever tufão, escrever com querer. Escrever sem razão. Escrever na folha de pão. Escrever, escrever, escrever e ler. Esse é um poema da nossa amiga Aline Rochedo Pachamama. Eu li um poema dela, né? Finalizando o módulo passado. E a gente queria propor
isso que a Sara falou, que a leitura, ela é muito mais ampla do que apenas a leitura no que está escrito, né? Na linguagem verbal. A leitura é a leitura de mundo, a gente lê a conjuntura, a gente lê o gesto de um irmão, a gente lê os sons, né, de um lugar. A gente escutando os sons de um lugar, a gente consegue identificar muito dele. E a escrita que a gente traz aqui no dia de hoje é essa escrita que vem dessa leitura híbrida de diversas linguagens. Espero que vocês na verdade, eu estou curiosa para saber o que eles estão fazendo, sabe? Sari, o que foi? Bota um pouco mais perto. Olha que massa. Muito massa. Olha, Vicente. Vicente, eu quero um quadro teu daqueles que você fez para Sara, tá? Quando fala escrever a dança, eu lembrei tanto da Malu. Vou fazer um quadro. Se vocês puderem, de um por um, ir abrindo a câmera para mostrar, se vocês conseguiram. Vicente tem um olho meio egípcio ali em cima à direita, né? Tem. Aqui. Ah, sim, tem, verdade, Bel. Quase um olho de olhos, né? Nem percebi. Muito lindo. Alguém mais quer mostrar? Alguém mais fez? Rosiane? Alguém? Eu não sei se eu vi. Ah, as formiguinhas. Massa. Ai, que massa! Ai, elas estão crescendo. Sobe mais, Ana. Sobe mais. Agora aproxima mais. Procurei a formiguinha. Eita, amei. Comunicações ambientais, natureza da Alana. Amigas, tudo a ver com a da Alana também, conexão. Ele botou também uns corações com uns emojis, amei. Amei. Mas nunca Gente, depois fotografa e coloca no grupo, né, Sara? Isso. E aí, alguém mais quer mostrar? Eu não sei se alguém mais está em outra tela, mais embaixo que eu não consigo ver. Eu gostaria de mostrar. Você pode abrir a sua câmera, Naná? Sim. Não é Rosiane também estava mostrando. Pode mostrar de novo, Rosiane. Põe aí na tela. Está aparecendo alguma coisa? A Naná tá. A sua testa só. A minha? Ai, o coração lindo da Rosiane. Beleza. Conexões, balões, proximidade, né, Rosiane? Círculos, olha a luta dentro de um círculo. Tem um canto que dizem que é da antiga religião, que diz assim: somos um círculo dentro de um círculo, sem um começo, sem um fim. Lembrei dessa música vendo o desenho de Naná. Pois é, eu quis lembrar muito as flechas, né, dos indígenas. Eu acho que tem muito significado aqui na região norte. A nossa herança cultural aqui é muito do povo indígena, né? Então, eu sempre tenho um pouco essa referência nas minhas coisas. Enquanto você estava falando, eu via essa comunicação do ir e vir, entendeu? Do círculo, que a comunicação ela não pode vir de cima para baixo, né? E pronto, a gente aceitar como fosse uma coisa normal, mas que ela pudesse estar sendo criada nas bases, indo e vir do infinito, como diz o Lulu Santos, né? Mas ir e vir essa comunicação e a gente cada vez mais ir produzindo conhecimento, produzindo arte, produzindo música, que é através da comunicação que a gente consegue tudo isso, né? Desculpa estar participando só agora, no finalzinho.
Naná, é um prazer que você esteja participando nesse momento. Que incrível! Aí eu fiquei hoje, assim, inspirada depois desse exercício de respiração aí. Mas eu estou gostando muito. Outra coisa, eu consegui usar o Canvas, eu fiz um convite para uma reunião que a gente vai ter, uma assembleia, e aí eu estou com uma dúvida, mas depois a gente pode tirar, que já é o exercício que a gente fez do Canvas, né? Gente, que massa! Estou feliz, muito feliz com o seu retorno, Naná. Que bom tê-lo conosco. Obrigada. Naná, você parece ser indígena também, né? Não sei se estou errada. Tenho origens. E Naná, a poema que a gente leu da Aline, ela é uma intelectual indígena também, muito, e eu acho que ajudou, né, nessa sua produção indígena. Eu acho que rolou uma conversa. Que comunicação. Que alegria. Naná. Com o que você falou, eu lembrei do que o monge budista, Thich Nhat Hanh, não sei se pronuncio direito, que ele diz que a comunicação amorosa, ela nutre e cura, completamente diferente dessa comunicação que está ferindo a gente, adoecendo a gente, essa contra-informação, essa desinformação dos grandes meios de comunicação e de alguns setores que alimentam o fascismo, né? Então, acho que a busca da gente aqui é a busca por essa comunicação que nutre, cura, que traz a energia plena da atenção, que tem consciência do corpo, que tem consciência da mente. E isso tudo tem a ver com jornalismo mágico, isso tudo tem a ver com a América Latina, como Naná falou, tem a ver com a América Latina, porque a América Latina é indígena, a América Latina é esse corpo holístico que não separa mente e espírito. Então, para começar o nosso dia de hoje, é importante demarcar esse nosso lugar, né, de países que fomos colonizados por esse eixo euro-americano, né, Estados Unidos e Europa, que até hoje colonizam os nossos corpos, as nossas mentes, mas que a gente está aí num trabalho de contra-colonização permanente, de luta, né, para permanecer esses círculos que Naná trouxe, para que sejamos essas formigas que Elielso trouxe, esses olhos atentos e presentes que Vicente trouxe, os corações, as junções, as uniões que Rosiane trouxe lá de Camusim, a Lana também, essas presenças, esse ser conecto à natureza, né, imbrincado, inseparável, indissociável da nossa vizinhança, que é o verde, que são os animais. Então, para falar de América Latina, é falar todos esses elementos que vocês já trouxeram, e para falar dessa magia que é fazer jornalismo literário na América Latina, também é isso que vocês trouxeram. Eu vou pedir licença aqui para abrir uma apresentação para vocês. Eu não sei se eu escolho o ecrã inteiro ou uma janela, não sei qual dos dois eu escolho aqui para apresentar, se alguém souber me dizer se tem alguma diferença. Eu vou abrir aqui o inteiro. Conseguem ver? Amiga, ainda não. É minha apresentação? Não? Ainda não, mas daqui a pouquinho, demora um pouquinho para carregar. Não, eu acho que é porque eu não pedi. Eu quero que vocês, eu não sei se vocês vão me ver ao mesmo tempo. Do ladinho. Dá para ver você. Dá para ver, ó. Na verdade, dá para ver. Pronto, certo. Pronto, então me vendo também? Estamos.
Massa. Então é isso que a gente trouxe para apresentar hoje, o que a gente está chamando de jornalismo mágico, que é inspirado aí no Gabriel Garcia Marques, que é esse senhor que está aqui no canto direito, né? Porque não é simplesmente um jornalismo literário como a gente vinha estudando, mas ao tocar o território latino-americano, a gente vai transformando em magia. Aí a gente trouxe algumas das nossas inspirações, né? Gabriel Garcia Marques, a Eliane Brum, a Malu Pantera, que vocês já conheceram, a Carmen Kemelo, que é outra companheira nossa do Ocorre Diário, a Vicenta, né, aí também espero que vocês estejam conseguindo ver essas maravilhas que são nossas inspirações. E aí a gente está dizendo que é um jornalismo de resistência, mente e espírito. Então é essa coisa holística que não se desagrega, né, o sensível. E aí, para começar, eu trouxe essa citaçãozinha, para começar, faz horas que a gente conversou, né? Mas, enfim, trouxe essa citação aqui, que diz, a comunicação, ela é feita de humanos para humanos. Nada mais natural que a defesa da humanização da narrativa para atingir um público em potencial que a cada dia está mais perplexo diante de um novo mundo globalizado e sistêmico. Então, é a Mônica Martinez que disse isso, e diante dessa citação dela, eu me pergunto, por que então quem faz a comunicação humanizada é o diferente? Porque parece que se a comunicação é feita de humanos para humanos e precisa necessariamente dessa humanização, dessa narrativa próxima, por que que nós que estamos falando do sensível somos sempre colocados do lado de fora, do lado marginal, do lado diferente? E aí eu estou aqui chamando a atenção para dizer que a comunicação plena, profícua, profunda, eu acho que estamos fazendo nas margens, e não quem está aí no centro, né, nos grandes meios de comunicação, fazendo essa hegemonia, enfim, na televisão, no rádio. E aí tem outra provocação que eu trouxe aqui, que é assim, diz, né, ser expressivamente jornalístico significa, dentre outras coisas, que dizer que a sua reportagem narrativa tem a obrigação de informar sempre de modo mais transparente. Por outro lado, ser literário significa, grosso modo, narrar com efeito, com beleza, com imaginação, sem perder de vista os fatos. Aí eu queria perguntar para vocês, a partir disso daqui, é possível unir jornalismo e literatura, já que o jornalismo parece que tem que falar as coisas de forma direta, transparente? O que vocês acham? E a literatura parece que é aquela coisa mais de efeito, de imaginação. Vocês acham que dá para aliar imaginação e jornalismo? Como é? Assim, em poucas palavras, alguém gostaria de arriscar? O Vicente está dizendo que é necessária a aliança, né? Não sei se alguém quer comentar, se não, guardem. Acha que é mais do que possível, Sara. A Madalena também acha que sim. Que massa, a gente também acha. Eu vi ali, fui rapidamente no chat, que não dá para eu olhar tudo. Mas se quiser, eu dou uma olhada e vou falando. E aí a gente está dizendo por que mágico e por que místico, né? E aí eu queria lembrar uma dimensão que Malu trouxe no módulo passado com o Luan, que é a da esfera do sensível. Por que sensível? E aí dizer assim, que sensível na nossa concepção é o que acessa a particularidade, a singularidade do outro, né? É o que consegue tocar, é o que consegue fugir dessa razão de dizer que só tem importância o que é lógico, só tem importância a razão. Quantas vezes vocês já ouviram? Mulher é emoção, homem é razão, e aí sempre fazendo essa dicotomia, essa separação. Vocês já ouviram isso? Acho que
entre os mais novos e entre os mais velhos. Essa é uma frase bem repetida, né? Não sei se é para vocês, mas para mim já ouvi muitas vezes. E aí isso também diz respeito sobre a forma como aqueles que nos colonizaram, que nos obrigaram a pensar do jeito deles, né? Dizendo sempre que há um local, o claro e o escuro, o sensível, que é um lugar menor, pouco, e o lugar, tem um lugar que é o lugar da cabeça, que é o de quem consegue pensar, concatenar as coisas, e é esse modo de pensar, de articular essa noção de vida que a gente quer quebrar aqui. Então, a gente quer causar uma ruptura, destruir mesmo, para nos reconstruirmos a partir do que somos, corpo, mente, espírito, presença. Então, para isso é necessário que a gente se desmonte dessas preconcepções, né? E aí, saindo do sensível, volta ao mágico. Aí eu trouxe essa citação aqui do Gabriel Garcia Marques, que ele diz, numa entrevista, né? Aí ele vai dizer assim: em 100 anos de solidão, eu sou um escritor realista, porque na América Latina tudo é possível, tudo é real. Estamos cercados pelo ordinário, por coisas fantásticas, são coisas, enfim, depois eu comento. Temos que trabalhar a linguagem e a técnica literária para incorporar a realidade fantástica latino-americana em nossos livros e fazer com que a literatura transmita o estilo de vida latino-americano, no qual coisas extraordinárias acontecem todo dia. Então, lembrando aqui que Gabriel Garcia Marques é um Nobel da literatura, um escritor, né, de romances, mas também foi jornalista, né? E no jornalismo dele, ele fazia essa conexão do que para muitos não parece real, mas ele vai dizer: a nossa vida é extraordinária, é fantástica, é perpassada por intuições, pensamentos, premonições. Tem um apoio. E antes de você apresentar o Gabriel Garcia Marques, a Naná tinha colocado que um pode embebedar-se do outro. Exatamente isso que ele estava falando e que você está falando, né? Isso, tudo a ver, Naná. Obrigada. É isso mesmo, a gente quer se embebedar mesmo, sair dessa razão euro-americana, eurocêntrica, estadunidense, que tem que ser assim reto, parece que tem que ser quadrado o tempo todo, e aí a gente perde a maravilha, a magia do sensível, do invisível, né? Do que a gente só sente, mas que também diz. Esses dias eu vi um estudioso português, deu uma palestra para a gente lá na UFRN, dizer online, né, obviamente, porque a gente está em quarentena, e ele dizia que comunicação, tudo que a gente estudou sobre comunicação está errado, porque comunicação não pode ser partilha. E aí ele dizia: não é partilha por quê? Porque eu não consigo transferir o que é meu para outra pessoa. E aí eu saí com aquilo na minha cabeça, nossa, aí eu escuto uma música que me atravessa, que eu fico arrepiada, e eu me pergunto, isso não foi uma partilha? Então eu estou com esse questionamento aqui, se vocês puderem me ajudar a entender, por favor. Passando aqui, peguei um trecho de um texto do Gabriel Garcia Marques, que foi para um jornal, né? E aí, olha só como ele diz: minha avó materna foi o sábio mais lúcido que jamais conheci na ciência dos presságios. Era uma católica como as de antigamente, de maneira que repudiava como artifícios demoníacos tudo o que pretendesse ser a adivinhação metódica do futuro. Ela não gostava de adivinhações do futuro. No entanto, assim foram os baralhos, as linhas da mão ou a evocação dos espíritos, mas ela era mestra em presságios.
Então, para destacar aqui, eu trouxe esse trecho, que para o Gabriel Garcia Marques, ele sempre vai trazer essa dimensão da intuição, do que a gente sente, da premonição. Um livro dele, que é uma pesquisa de muitos anos, sobre um assassinato, né? E aí ele começa, assim, um livro dizendo, antes do dia do assassinato, a fulana de tal sonhou com isso, isso, isso e isso. Então, ele traz isso. Isso é fato para ele. Isso não é irrealidade. É como ele diz, o fantástico é real. Ele diz, o fantástico é real. Então, em toda a produção dele, ele está fazendo isso porque isso é quem somos. A gente não se divide, né? E aí, lembrando a educação proposta por Bell Hooks vai dizer, não, a educação é holística. Porque quando se a gente vai se educar pensando só pensando só no que eu repasso para você e não reconhecer você enquanto um corpo, um espírito, uma mente, eu não vou estar fazendo educação. Então, eu acho extraordinário quando a Bell Hooks fala isso, né? Bell, eu vou tentar indo aqui para o último, não sei, passar para a Bel. Então, por que a gente, geralmente, quando fala jornalismo literário, parece que é de pessoas muito cultas, né? Não, eu não posso fazer isso, não é para mim, não, eu nem entendo o que essa galera fala. E aí a gente está aqui no Ocorre Diário fazendo a defesa de que esse jornalismo mágico, e é uma defesa que a gente está fazendo, eu não sei se teoricamente, também não me importo, se teoricamente isso é comprovado, mas empiricamente a gente está dizendo isso, né? Que o jornalismo mágico literário ele tem que ser popular e a gente não abre mão de que seja feita nas bases do poder popular, da organização popular, de que seja feita pela vivência e o atravessamento dessa experiência, pelo que nos toca, pelo que nos faz sentir, e de viver e de participar mesmo, né? E aí, falando em educação popular, trouxe esse outro trechinho aqui, que é do prefácio do livro Pedagogia do Oprimido, de Paulo Freire. Então, Fiori, no prefácio, vai dizer assim: expressar-se, expressando o mundo, implica o comunicar-se a partir da intersubjetividade. Então, quando eu me expresso, eu expresso o mundo, e essa expressão é comunicação. Poderíamos dizer que a palavra é mais do que instrumento, é a origem da comunicação. A palavra é essencialmente diálogo. A palavra abre a consciência para o mundo comum das consciências, em diálogo, portanto. Então, a gente está fazendo a defesa de que essa comunicação ela é popular porque ela agrega diferentes consciências, concepções de mundo. É uma palavra que é gerada no diálogo, na percepção sensível do que o outro traz como sua particularidade, sua singularidade. Mas, como bem lembra Vicente, no módulo passado, também tomemos cuidado com essa esfera, porque o sensível ele pode ser facilmente capturado pelas energias não qualificadas, como diz a Lian, né, a Lian Guajajara. Ele pode ser capturado por esse capitalismo, pode ser capturado pelo fascismo e pode ser capturado pelo mercado. Então, perceber como as estratégias e as técnicas do capitalismo e do fascismo hoje, né, como uma técnica, como uma forma de prender quem nós somos, né? Ela também trabalha com o lado também das emoções, mas de um ponto de vista das nossas emoções do ódio, né? Enfim, a gente pode conversar mais sobre isso depois.
E aí, o jornalismo literário, a gente está falando que é um cultivo da liberdade, né? Liberdade da escrita, liberdade da angulação que você dá, liberdade das pautas, liberdade dos temas que você quer colocar, liberdade das fontes que você vai entrevistar. Geralmente, nos meios de comunicação, só se entrevistam os grandes, né? O prefeito, as fontes oficiais, ou os grandes especialistas, e aqui não, você pode entrevistar a sua vizinha, o vendedor de picolé, enfim, é quem lhe toca, quem atravessa, quem está nessa vivência desse ser cotidiano, né? Então, a liberdade temporal, porque você pode falar sobre o que está aqui agora, mas também retomar o passado, pode ser inclusive futurístico. Liberdade de propósito, de colocar os seus propósitos individuais e coletivos para essa narração. Bel? Eu estava aqui falando sozinha de novo. Então, como a gente acredita que esse jornalismo mágico, ele tem que ser para geral, que ele tem que ser popular, que qualquer um pode fazer e para quem quiser, a gente também acredita que para a gente fazer isso, a gente já estava conversando no módulo passado com o Luan e tal, que às vezes a gente não se sente apto a fazer, não, isso não é para mim. Mas tudo que a gente se coloca a fazer, que a gente acredita e que a gente pratica, a gente pode fazer. Vocês viram que a Naná trouxe com a aula do ano, o Canvas, ela já fez um convite. Então, eu vou fazer agora um convite a todos para a gente fazer uma prática. Todo mundo pega o lápis, o papel que está aí com vocês. Se quiser pegar o colorido, pode pegar. Se quiser ir escrevendo colorido, que a gente vai falar um pouquinho da pauta. São muitas imagens, né, que esse mágico traz a gente, e tem uma hora que também a gente tem que organizar isso. Então, com quem vocês querem dialogar? Quem vocês têm? A minha voz está muito alta, esganiçada, Sara? Não? Não, acho que está de boa. Deixa eu só desligar meu microfone para não te atrapalhar. Tá. Então, vocês vão escrever aí, num primeiro momento, com quem vocês querem dialogar, em quem que vocês têm pensado ultimamente, com quem que vocês estão querendo conversar. Vocês estão querendo conversar com pessoas atingidas por barragem, com o pessoal do seu bairro. Escreve aí no papel, vocês estão querendo comunicar para um grupo político, vocês estão querendo comunicar com educadores. Pensa, não precisa pensar demais. Vem o que vier na cabeça de vocês, o que tem movido e com quem vocês estão querendo conversar ultimamente, comunicar alguma coisa importante. Vou dar só um tempinho, porque eu peguei vocês de supetão, para vocês pensarem nisso. Mas vocês podem ir anotando aos poucos, não precisa vir agora. Lembrei até da Malu falando, quem vocês são? Eu não consegui responder. O que vocês querem? Quais são as suas características? Ai, meu Deus. Mas não, pensa só com quem que vocês... Porque eu acho que nesse momento a gente está querendo dialogar com muita gente, né? Então, acho que não vem muito difícil pensar com quem a gente quer comunicar. E aí, essas pessoas com quem vocês estão pensando, sobre que assunto vocês querem falar com elas? O quê? Vocês estão querendo falar sobre a reabertura das cidades frente a essa pandemia? Vocês estão querendo falar que mesmo durante essa pandemia estão tirando nossos direitos? Que ao mesmo tempo que está difícil pagar o auxílio emergencial,
tem uma grana gigantesca indo para os bancos e para as grandes empresas. O que é que vocês estão querendo falar para essas pessoas? E aí, em terceiro lugar, porque isso também vai influir a forma que você vai comunicar, né? Vocês, quando pensam em comunicar isso para essas pessoas como? Por que meio? Vai ser num carro de som? Vocês vão invadir uma rádio? Vocês vão fazer panfletos? Colocar no site do Ocorre? Por que meio? Através de que vocês dariam essa informação? E pensa também, gente, que o meio que vocês vão usar, eles vão influir na forma de propagação dessa mensagem. Né? Se a gente um panfleto vai até onde a nossa perna alcança, né? Se vai ser uma rádio, vai até onde as ondas de rádio alcançam e a frequência pegar, né? E aí, outra pergunta importante. Qual é a intenção de vocês ao abordar esse assunto com essas pessoas por esse meio? Aonde vocês querem chegar? Que vocês querem que essa comunicação... aonde vocês querem que ela chegue? Qual é a intenção, o objetivo? Juntar essa galera para fazer uma manifestação na frente da prefeitura? Informar para que essas pessoas possam fazer suas escolhas? Qual é a intenção? Depois disso, é importante também saber qual é a linguagem que vocês vão usar. E aí vocês já viram que com tudo que a gente falou, a gente já sabe com quem a gente quer falar, o assunto que a gente quer falar, o meio, qual é a nossa intenção, a gente já sabe mais ou menos qual é a linguagem que a gente vai usar, né? Aí, ótimo, Sarita. Eu já ia te pedir para você botar um... E depois desse eu queria aquele de Vicenta, tá? Do Pestinha. Da Pestinha. Então, qual é a linguagem que vai usar? Como a gente estava falando, tem a linguagem verbal, né? Que vai ser a escrita, que a gente leu no poema. Mas tem várias outras formas da gente comunicar. Olha só, passa aí, Sarita. Essa daí é uma fotoreportagem. Eu acho que tu continua esse momento, aí depois eu coloco. Mas eu acho que esse momento é bom para falar da linguagem também, Sarita, se você achar que... Só para mostrar a imagem, ó. A fotoreportagem, ela fala por imagem. A gente tem, depois vamos mostrar uma introdução que explica, né, o que essas imagens vão dizer. E depois as imagens, elas vão dizer por elas, não só as imagens as fotos em si, como as imagens dos corpos das pessoas, do que tem nessa foto, no que tem de elementos. Olha só ali a gesticulação, né, da Lúcia, olha a posição das outras pessoas. Tudo isso é linguagem e informa e comunica, né? Agora, Bel, só um adendo, porque eu quero já dar mais alguns elementos sobre isso da pauta que a Bel está falando, mas eu queria realmente falar sobre a fotoreportagem, sobre a questão do popular. Aqui foi uma fotoreportagem feita colaborativamente, numa ação, lá no Lagoas do Norte, onde a galera está lutando em defesa das suas moradias, né, contra a demolição das moradias. E aí foi uma fotoreportagem feita totalmente colaborativa. Aqui é a foto de um morador local, que é o companheiro Chico.
aqui tem a introdução que a Bel disse, né? E aqui a gente foi narrando, né? E aí, quando clica aqui na foto, você sobe e tem um textinho falando da foto, que a gente chama de legenda. E cada pessoa mandou uma foto e uma legenda que expressava aquela foto. Então, a gente foi construindo de forma bem coletiva mesmo. Aqui, ó, tem o título da foto, Museu da Boa Esperança. Então, aqui é a entrada do Museu da Boa Esperança. Aí tem um título, Museu da Boa Esperança, e a legenda, que é esse textinho aqui. A caminhada se inicia pelas memórias, a foto acima é o Museu da Resistência, da Boa Esperança, que guarda o patrimônio material das comunidades tradicionais da Zona Norte de Teresina, Parará, Parará. E aí é uma foto do Raimundo Gutenberg, que é o Bye-Bye, um morador lá da região, e também é do Centro de Defesa Ferreira de Souza, e a foto é do Luan, que é um companheiro nosso, que também é colaborador do Ocorre Diário. E aí foi contando a história, ó, a caminhada, a terra, aqui o título, a terra, é isso que a galera lá está defendendo, ó, é essa terra aqui. Enfim, então é mostrar as pessoas aqui, a companheira dançando, teve um momento que foi de dança, então a deusa dança a moradia. Aí acho que é a foto da Júlia, a Júlia está aí, né? O texto é da Júlia, que é uma companheira lá da Zona Norte também, do Porto Velho. Os pais dela também estão temendo, né, a qualquer momento serem obrigados a ser retirados de lá. E aí é isso para falar sobre como é possível construir essa comunicação mágica, popular e colaborativamente. Você tem como botar elas nas telas aí rapidinho? As fotos? Não, o lead do Elas nas Telas. Ah, tá. 60. Porque a gente estava falando de linguagem, e aí tem a gente escolhe uma linguagem, né? E a gente escolhe várias linguagens que se comunicam entre elas. E, ao mesmo tempo, a linguagem escrita, a linguagem verbal, a gente também vai fazer uma escolha da onde a gente está falando, para quem a gente está falando. E ela vai comunicar mais ou menos, né? Dependendo de... Pode baixar mais um pouquinho. Então, Elas nas Telas, dá um salve às mulheres artistas das quebradas teresinenses. E aí, Vicenta começa assim, tem a imagem, né? Já sacou o comecinho da saga das donas da Popoca Crio? Pois por empatar essa história plena de afetos e resistência da artista Fanny Magalhães. Catou lá no Hip Hop da Quebrada, evento organizado pela Val e Magnata em maio de 2019, em mais uma empreitada da Foi Lindo Produções. Essa Prosperity aconteceu na Escolinha São Francisco, na Rua 7, no bairro Satélite, na nossa Teresina, na terra querida Piauí. E aí nossa parceira Vicenta fez o quê? Comunicou todas as informações, né, que normalmente tem num lead, né, Vicenta? Informa o lugar, quando aconteceu, quem quem estava envolvido, por quê, e começa a contar o que rolou. E e numa linguagem que não é aquela linguagem que a gente está habituado a ver na mídia tradicional hegemônica. É uma linguagem que comunica com quem quer comunicar, né? E aí, Sarita, só para finalizar, tu põe aquele slide para finalizar e você poder completar a pauta. Aí aqui, foi engraçado que a Sarita falou, pô, mas o professor falou que não existe isso daqui não, né, Sara? A gente estava conversando. Aqui, para mostrar como nessa situação comunicativa, eu acho que é o Wilton que está ligado o áudio, Wilton. Passou bem uma moto aí.
Foi não? Amigo? Oi? Passou uma moto aí agora. A moto comunicou aí pra gente. Então, para mostrar que numa situação comunicativa é bom que a gente esteja consciente de que existe, que a gente, né, quem fala, tem o nosso lugar, que não existe esse negócio de imparcialidade, né, que a gente tem um posicionamento, que a gente se coloca e comunica, escolhe com quem a gente vai se comunicar e o que vai comunicar. E isso vai mudar muita coisa, vai fazer a gente escolher por onde a gente vai comunicar, como a gente vai comunicar, que linguagem a gente vai usar, e dentro desse contexto todo. Sarita, contigo mesmo. Tá, só para fixar aqui, né, o que a Bel falou do lead, e aí quero reforçar isso, porque é uma dimensão importante. O lead na escola do jornalismo é dizer assim, os professores dizem assim, no primeiro parágrafo você tem que dizer o que, anotem aí até se vocês quiserem, que é os 3 Qs. O que aconteceu? Quando aconteceu? Me lembrem aí, gente, qual é o outro? O que? Onde aconteceu? Onde aconteceu, né? Uhum. Se possível, por quê? Se possível, o porquê aconteceu. E quem, né, Sarita? Quem estava, isso, é os 3 Q. Quem, o quê, quem estava, né, os sujeitos, o que, quem, onde, né, e quem sabe o porquê. Na verdade, são quatro Q. O onde não tem um que, né? Mas é o que, quando e onde. Quem. Enfim, entenderam? É porque é tão assim, gente, que as pessoas dizem só é jornalismo se começar falando nisso. Gente, isso dá uma raiva, porque é como se fosse tudo condicionado para ser dito do jeito deles. E aí, assim, o que é que eu digo? Eu acho importante você conhecer essa estrutura, porque isso lhe dá uma certa condição de organizar o texto, mas que você não se prenda a essa estrutura. Olha só o que foi que o Vicente fez. Aqui, o que eu diria que é a saga das manas da Papoca Crio, né? Que é uma ação, é um evento organizado pela Val Magnata. Então, aqui já diz, é um evento que foi organizado por quem? Pela Magnata e as manas da Foi Lindo Produções. Ele disse isso sem deixar o texto maçante. E ele disse o dia, não falou? Falou em maio de 2019. Então, ele deu a dimensão temporal, disse quando foi, porque também é muito ruim você ler um texto e não saber de quando foi. E disse também, espacializou onde foi que isso aconteceu. Foi lá no bairro Satélite, na Escolinha São Francisco, em Teresina, no Piauí. Então, ele conseguiu espacializar, ou seja, dizer qual é o espaço, qual foi o momento, disse quem era que estava envolvido e não deixou aquela coisa de na manhã dessa quarta-feira, que não tem problema começar assim, mas não é obrigado todo mundo começar assim. Na manhã da última quarta-feira, o prefeito tal inaugurou a escola tal. Errado não tá, mas nem todo mundo quer começar um texto assim, né? Mas o que eu quero destacar? Que é importante você dar as informações para o leitor ou para a pessoa com quem você quer comunicar. Então, sempre destacar isso. O que foi que aconteceu, onde foi que aconteceu, enfim. Aí eu acho que eu falei demais. E ele ainda falou quem ele é, né? Que ele tá nessa pegada, que ele tá junto, que ele sabe essa linguagem, que é importante você colocar quem você é, né? E é o jornalismo de vivência, de experiência, né? Ele deixou bem claro que esteve lá no evento,
que estava nessa Prosperity, né? Que estava participando, que estava junto. Então, isso é a vivência, a experiência. E aí, só ficar aqui que a pauta, gente, ela é importante. Queria até que vocês fizessem o exercício coletivo, começando pela pauta, se fosse possível, dizendo assim, o que é que vocês querem fazer, isso é a pauta. Pode ter um título provisório que diga ocupação na Dandara dos Cocais recebe, não sei, se organiza para reivindicar melhorias. Então, provisoriamente, para saber, porque uma pauta ela é muito grande, você pode dizer assim, eu quero falar sobre o meu território, mas o que é do seu território? Você vai falar sobre uma ação específica, uma reivindicação específica, então coloca no título provisoriamente para você não se perder, porque falar sobre uma coisa você pode querer falar sobre muitas e acabar não conseguindo informar de forma legal, coerente, direta, porque você quis falar de tudo e não resumiu, não escolheu um assunto específico. Pode ter sugestão de imagens, dizer, olha, na pauta, vamos tirar uma foto de tal lugar, então é um roteiro, é um planejamento. Vamos fazer um vídeo de tal local para mostrar para a galera, não sei o que, é um roteiro. Sugestão de perguntas que você vai fazer para as fontes, então dizer quem você vai entrevistar. Não, a gente vai entrevistar a Dona Maria lá da esquina, porque ela planta arroz e a gente quer saber como é que está a produção do arroz. E aí saber mais ou menos as perguntas que vocês vão fazer para elas é importante, porque aí você não chega lá do nada, já pensou chegar lá, não, vamos lhe entrevistar, aí chega lá, fica, que aí não sabe o que vai perguntar. Então, não que seja uma armadura, mas que seja uma coisa a mais, né? De você oriente, né, Sara? É um oriente. É alguma coisa que nos orienta só. Ela não está fechada. Ela é só um oriente, alguma coisa que vai nos orientar. Exato. Então, acho que a pauta ela não precisa ser uma camisa de força, mas ela pode ser aí uma orientação para você ter direitinho, não fugir do tema central e aí ficar confuso, meu Deus, mas o que foi que ela quis dizer? Eu não entendi bem e tal, enfim. E aqui a gente colocou os modos de captação, né? Vou falar bem rapidamente. Quando você já decidiu qual é a pauta, como é que você vai apurar essa história para contar para as pessoas? Eu vou fazer entrevista. A entrevista aqui a gente está defendendo como uma escuta sensível, como uma escuta profunda, né? Então, eu vou trabalhar com a técnica de histórias de vida, que é elaborar um roteiro de perguntas e ouvir sobre as histórias das pessoas, a história de vida das pessoas, as suas memórias. E aí trouxe aqui até uma citação do Eduardo Galeano, que é outro jornalista latino-americano, que diz assim: os cientistas dizem que somos feitos de átomos, mas um passarinho me diz que somos feitos de histórias. Então é isso, é saber que as histórias são importantes, porque elas nos fazem. Então, ouvir a história de uma anciã, de uma pessoa já antiga no bairro, de uma pessoa que um cacique, né, um pajé já mais antigo numa aldeia, isso tudo é muito rico, e é nossa vida, é nossa história. Outra forma de captar o real, né, de buscar elementos para a organização, é a observação participante, que eu creio que foi isso que o Vicente fez. Ele participou do evento e, ao mesmo tempo, ele observou e participou. Foi o que a gente fez na outra matéria da fotoreportagem. A outra fonte, né, que pode ser também muito importante, são as memórias, né, que eu já comentei, e documentos. Onde é que eu vou captar essas coisas para colocar na minha matéria? Pode ser num livro, pode ser no arquivo público, pode ser num livro, numa coisa antiga que estava lá guardada, um escrito, uma carta. As Mulheres da Boa Esperança tem várias cartas, e aquilo é documento, aquilo é história, aquilo conta, aquilo narra. E aí, né, para finalizar, falando dessa escuta sensível, a Eliane Brum, ela disse:
O que eu posso identificar hoje, analisando minha infância, é que eu sempre fui muito mais escutadeira do que faladeira. Sempre gostei muito de ouvir e de ler histórias, então é a arte de ouvir, de ser escutadeira, de ter atenção plena na escuta dessas pessoas, porque como mostra aí a foto ao lado, as nossas realidades são também profundas, são diversas, então para alcançar essa diversidade de forma coerente, popular e engajada, é preciso sim uma escuta profunda, amorosa, né, e sensível. Bel. E aí eu vou falar bem rapidinho, porque a gente já falou de todas essas, de todos esses elementos aqui, e como o título ficou organizando ideias, fatos, informações e materiais, a gente organizou aqui rapidinho alguns pontos, porque, como a Sara falou, como são muitos elementos, às vezes a gente quer falar muita coisa, precisa da gente conseguir também organizar o que realmente a gente quer falar, o que realmente a gente quer comunicar. Então, depois que a gente já sabe aquelas respostas que vocês deram, com quem a gente quer comunicar, o que, por onde, tá? Depois que a gente vai e capta tudo aquilo, como que a gente vai organizar esse material? E como a Sara falou, existe essa estruturazinha aqui que a gente pode mudar, não é uma estrutura fixa. É só um ponto de partida para a gente começar. Como o Canva, tá lá, a gente começa, mas depois a gente pode virar o Canva de cabeça para baixo, fazer do jeito que a gente quiser, com consciência do porquê que a gente está virando o Canva de cabeça para baixo, né? E aí, a importância, você vai escolher o título, e esse título, o que ele faz normalmente? Ele chama a atenção das pessoas. Como é que você vai usar, então, esse título? É uma coisa curta que chama a atenção. Você está interessado sobre como que era o título que você tinha dado, Sarita? Sobre o quê? Qual era o título que você tinha dado ali? Era... Aqui? Antes, na pauta. Movimentos sociais e entidades lançam carta em defesa do novo Fundeb. Se eu tiver interessado nesse assunto, eu vou nesse assunto. Se eu não tiver, eu não vou, né? Então, o título, ele tem ele é esse chamariz. A pessoa vai, se ela estiver interessada ou não. E normalmente tem um título auxiliar que ele pode aprofundar um pouco mais para a pessoa falar assim, vou ler ou não. Por que eu botei lead aqui? Porque não precisa ser no lead, mas é interessante que numa narrativa, né, quando você conta uma história, sejam apresentados os ambientes, quando que aquilo passou, com quem passou e o que, aquilo que a Sara falou. E por quê? E aí, no corpo do texto, você vai desenvolver. Mas você pode começar, como eu queria mostrar para vocês, mas não vai dar tempo, um texto do Lucas, que começa com um diálogo, Lucas Coelho. O texto não tem lead, começa com um diálogo. E nesse diálogo ele ambienta, ele diz aonde acontece, quando acontece, com quem acontece, por que acontece. Mas você pode usar também uma descrição. Você pode descrever o ambiente, né, Sara? Você pode falar, numa manhã de domingo ensolarada no bairro Mafrense, né? Você descreve o local. Então, é muito, muito aberto. Ou então pode ser colocar uma imagem, né? Pode fazer com uma imagem que o ambiente vá desenvolvendo. E a Sara pediu para falar um pouco de edição, mas eu acho que fica muito, muito comprido. Eu acho que a edição é mesmo, você dá um tempinho para aquilo que você escreveu, porque quando você está muito dentro dele, você faz parte do texto, e aí você
fica difícil de você ver detalhes, né? Então dá um tempinho pro texto, volta pro texto depois. E como a gente faz no Ocorre, é compartilhar. Fez o texto, manda pro outro. Tá legal? Aí o outro vai falar, tem umas questões aqui que podia mudar o parágrafo de lugar para a gente entender melhor, para ficar mais fácil de entender. Podia simplificar a linguagem aqui, porque está confuso. Porque às vezes na escrita a gente quer escrever tudo muito elaborado, mas às vezes não comunica o que a gente quer comunicar. Às vezes o simples é o mais bonito que tem. Na maior parte das vezes, né? E era isso, né, Sarita? Como todos os elementos que a gente usa, eles têm que também comunicar entre eles. É importante que eles dialoguem entre eles para ter uma coerência, para passar a mensagem, para a comunicação se efetivar, né? Para atravessar o outro. Fale, Sarita. Não, acho que é isso. A gente abre para a galera começar agora. Tá me ouvindo? Sim, tô. A gente abre vai complementando o que faltar na conversa. Perfeito. Alguém se inscreve? Pode ser? Vinícius falou que adora a frase do Galeano. Somos feitos de história. É linda mesmo. Sara, fotografias. Ana Carolina, Eliane Brum, coração. Alguém se inscreve. E os trabalhos também. Então, se organiza aí quem quer mostrar os trabalhos, os grupos que querem mostrar os trabalhos. O Vinícius está aí ainda? Vinícius... Aqui, só que eu tô lavando o prato. Mas tô ouvindo tudo. Cada coisa maravilhosa que apareceu daquela tua tarefa. Que massa, quero saber, quero ouvir. Tô aqui por enquanto que eu tô esperando outra reunião, mas já ouvi. Muito bom, muito bom. Eu vou perguntar daqui a pouco, deixa eu só terminar de lavar os pratos aqui. Depois tem que repassar para ele, né, Sarita? O Vicente se inscreveu. Gente, então quem quiser falar, se inscreveu, mas deixa eu só fazer aqui uma provocação. Eu não sei se Elielso está aí, Elielso, ele está 2 vezes, inclusive. Se ele tiver afim, né? Tô aqui. Porque ele queria falar um pouco da Yolanda. Se ele sentir que é o momento, que está aberto, que está acessível para isso, acho que fique aí à sua disposição. Estamos aqui com as oiças atentas. Eu continuei desenhando enquanto estava se conversando, enquanto estava acontecendo. Eu fiquei achando que era, não sei, sentindo algo bom de estar ouvindo de uma outra forma, assim, né? Enquanto está se desenhando, como é que isso acontece. E sobre a Yolanda, acho que falar dela é falar, assim, de um momento onde eu senti que eu não tinha como me comunicar, né? Não estava sentindo possibilidade de me comunicar e tudo, e precisei cuidar do meu pai, que estava doente, né? Aí com isso parou um monte de processos que eu estava envolvido. E em casa, nesse período, assim, que acabou sendo também um isolamento, né? Ficar em casa foi voltar a olhar para casa, né? Voltar a olhar, estava cuidando do meu pai, né? Mas eu precisava me cuidar também. Inclusive, em alguns momentos eu fiquei doente, então era algo de se cuidar, de olhar para si também. E olhar para casa.
E aí... Eli, enquanto você fala, você permite que eu mostre aqui no site algumas fotografias de Yolanda? Pode. Tá, pode continuar então. Inclusive, eu recentemente refiz um texto que eu acabei perdendo. Então, essa postagem é uma reconstituição. Eu acho que quando eu fiz da primeira vez, estava mais no sentimento do momento. Eu tive dificuldade, acho que agora ficou um pouco objetivo demais, sabe? Um pouco organizado demais. E aí foi isso, assim, também tinha um ciclo, assim, de eu olhar, assim, que era 20 anos que eu estava fazendo, né, de trabalho, na arte e tudo. E sentir como é que poderia ser trazer essas memórias através de uma dança dentro de casa, né? De uma performance dentro da casa. Minha tia estava morando aqui na época. Aliás, tinha Vicente e Valmir que estavam assim super juntos na época e assim se disponibilizaram a chegar junto nessa ideia, né? De filmar essa casa, essa movimentação na casa. Mas a minha tia estava aqui e a gente tinha uma relação muito próxima, assim, quando eu estava saindo de Sayara, me montando, ela sempre dava opinião, sempre chegava, conversava, dialogava, assim, sentia um afeto muito grande, diferente, assim, de outras pessoas da minha família, sabe? Eu sentia que ela era genuíno, assim, dela, a aproximação, sabe? Não era por nenhum tipo de, assim, uma convenção familiar, nem nada do tipo, sabe? Era algo realmente do coração. E eu chamei ela para filmar. Ela, meu filho, eu não sei filmar, você sabe, eu não sei nada de mexer nisso. Eu digo, tia, mas para mim é mais importante o sentimento do que saber tecnicamente as coisas. Porque às vezes, justamente, você tecnicamente sabe das coisas, mas o que é que você está trazendo, né? Então, para mim, esse momento foi muito bom, assim, que ela topou. E aí a gente foi descobrindo juntos, porque eu também não sabia direito exatamente o que é que eu ia fazer, né? Mas aí fui criando, assim, um roteiro de filmagem, né? Tipo, um dia para filmar a sala, um dia para filmar o quarto, e mais dias para filmar o quintal, porque para mim o quintal é o lugar potente, né? Aqui em casa, mora eu, meu pai, minha mãe, e aqui a gente tem só, assim, uma sala, um quarto, um corredor, a cozinha e o quintal, que não tem porta no quarto, sabe? Todo mundo meio que tá assim na vida um do outro, sabe? Tem um pouco essa relação, né? E aí aconteceu, a gente foi filmando. Na época eu estava ouvindo muito um álbum da Solange, dessa cantora dos Estados Unidos, para mim, que ela estava trazendo questões sobre feminismo e sobre negritude, assim, de uma forma que me pegou, assim, e eu ficava escutando muito. Então, na época eu queria juntar isso, fazer uma homenagem, assim, cada música do álbum, um cômodo da casa, um lugar da casa, né, um sentimento da casa. Mas depois eu fiquei achando que a casa estava falando tanto, e essa rememoração de trabalhos que eu fiz e tudo mais, que eu disse, não, acho que agora é se voltar para isso. Um amigo tinha me dado um teclado de presente, várias amigas estavam trazendo assim roupas usadas, me dando, né, e tudo mais, e eu fui incorporando isso dentro do trabalho, né. Então também a gente foi experimentando umas roupas, essas roupas que estavam chegando, né, nesse momento, e para mim tinham pessoas com quem também eu aprendo muito, assim, inclusive eu coloco nos créditos, assim, uma homenagem, assim, uma delas é Sara, tem Lígia também, pessoas, sei lá, com quem eu comecei a aprender coisas sobre o mundo, sobre viver, que antes eu não me tocava, sabe? Para mim, assim, sei lá, estão presentes também comigo, estavam presentes comigo nesse momento, né? Então, para mim era um trabalho, assim, quase de conseguir, já que eu estava muito isolado, né, sentir essas presenças de uma outra forma, que não era estar junto exatamente, né? E aí são 16 episódios, tem esse formato de websérie, né?
que na época tinha muita coisa, Netflix, série, não sei o que, eu disse, gente, pois vamos fazer uma série aqui, né? Nesse formato, só que com os assuntos daqui, né? Com os assuntos meus também, ou dessas vivências que foram o meu olhar, né? Para mim também é um pouco contar uma história de uma trajetória de um artista na cidade, né? E assim, os atravessamentos que tiveram. E aí, na época, também eu ia postando esses trabalhos que me atravessaram durante essa trajetória no Ocorre e no YouTube. Aí eu ia mostrando para as manas no WhatsApp, para minha lista de e-mails, né? Durante o processo também eu ia compartilhando com algumas pessoas com quem eu estava dialogando na época, né? Que eu estava conversando. E aí recebi uns retornos, esses retornos me moviam também. Aí tinha um teclado que eu recebi de presente, e aí também eu compus a trilha nesse teclado. E aí fui fazendo, fui mexendo e aprendendo muita coisa enquanto eu estava fazendo, né? E aí ela veio para a internet e tudo. E aí agora já se passaram 2 anos, eu já tenho outras questões, porque eu também fico pensando se até que ponto a Yolanda é uma coisa muito individualista, entendeu? Até que ponto ela está falando de uma coletividade mesmo, porque isso é uma coisa que eu sinto, né? Que eu senti na época que eu trouxe, mas que hoje eu já trago essa outra questão, né? Como é que é isso? Como é que ela ressoa, né? Como é que ela tem ressonância e pode, sei lá, estimular, provocar uma ação, né? Algum tipo de ação. Se ela provoca isso, se não provoca, né? Então, acho que tem uma linguagem meio que é de videoclipe, que eu vi os videoclipes da Solange Knowles, né? E de videodança também. E a Tia Conceição também dava as direções dela, dizia, agora tem um último episódio que eu estava assim no quintal, né, estendendo as roupas no varal, e aí ela, não, agora eu quero assim, que você pegue esse guarda-chuva e você faça uma coisa assim, Dançando na Chuva, que é um filme que eu nem conhecia, mas que era muito forte da memória dela, mas eu já tinha visto alguma imagem, alguma coisa, e aí eu estava numa concentração de uma outra coisa, de um outro sentir, aí ela trouxe essa imagem, aí eu ia... Enfim, a gente ia dialogando, né, muito enquanto a gente ia fazendo, né, é meu e é dela, né, e ao longo dessa música também, que a minha família, nos encontros de família, canta muito, assim, canta uma tia minha que canta assim, Ave Maria, parece que ela tá fazendo uma declaração mesmo para todo mundo, assim, atualizando as declarações de amor, assim, é muito forte, né, o nome meu que veio daí, esse nome é o... Que massa! Me apaixonei pela Yolanda e por ti também, Eliel. E a sua tia que virou diretora, amei. Sim, sim. Vicenta, queria falar, estava inscrita e o Wilton falou, uma questão que se levante sobre produção biográfica é ter que ficar entre não ser específico demais e se perder no sujeito ou ser abrangente demais e perde o sujeito na sociedade. E aí, Vicente? Acho que tu pode falar sobre isso. Adorei essa questão. Deixa só, Vicente. Sim. Oi, só para pedir para ele desligar o microfone dele, para não dar microfone na tua fala. E pedir e perguntar também se a galera que está aí somos 28 pessoas aqui nesse bate-papo, se alguém quer comentar alguma coisa que discordou, que gostou, que ficou em dúvida, quer perguntar ou quer refletir, quer jogar, sei lá, quer jogar uma bomba aqui no Baurex. Enfim, gente. Eu botei uma provocação também.
de como as pessoas estão se comunicando nas quebradas delas, nas comunidades. Contar um pouco pra gente. Ótima provocação. Manda aí, Vissex. Ai, muito babado, né? E essa Sarai, essa Wilta, que questões maravilhosas. Eu antes de comentar algumas coisas da fala de vocês, né? Maravilhosas. Eu não posso deixar de passar por essas falas e essas questões incríveis, né, da Yolanda, dessa questão que o Wilton levantou, né, do biográfico, do específico e do mais geral, do abrangente. Realmente, né, é bastante complexo, né, atravessado de múltiplas questões, né, o eu e o outro e o mundo, né. Mas apesar de ser bem assim profundo, né? Eu acho que a Eli, a Saraya, como eu gosto de chamar, ela traz essas questões. Ela consegue muito bem fazer essa dança, né? Fazer esse jogo, esse agenciamento entre o eu e o outro. Eu acho que é sim uma coisa bem sobre ela, mesmo sendo sobre essa coisa, essa criatura que é a Yolanda. Mas com certeza é uma coisa muito sobre Sayara, sobre Elielzo, sobre uma carreira, sobre uma história, com certeza. Mas eu acho que é muito sobre o entorno que está em torno da Sayara, né? O ambiente da Sayara. Então é muito sobre o outro, né? É sobre a casa, sobre o espaço que é coletivo, que é comum. É sobre as roupas e as experiências das companheiras, os artefatos, os utensílios de outras pessoas, outras histórias, a Solange, o videoclipe, a luta antirracista, o feminismo. Então é muito sobre o outro também, né? É muito sobre as outras, é sobre essas comunidades que circundam a Sayara, a Elielson, né? Então acho que ela faz esse jogo de falar de si e falar do mundo que está em volta dela de uma maneira muito interessante. Não fica só nela, né? Como o Wilton bem observou, mas então ela traz os atravessamentos com o outro, com o mundo, né? Com a realidade, né? Ela traz toda uma complexidade e é muito interessante porque ela faz isso inclusive na forma de fazer isso, né? A linguagem que ela utiliza é muito, apesar de focar muito na personagem, num corpo humano, ela se volta muito para o espaço, então ela se descentra da figura humana, né? Ela sai de si para o outro, inclusive quando ela foca em mostrar o espaço, muitas vezes, né? Então é muito bem elaborado, é esteticamente muito bem produzido, para mim, eu consigo visualizar uma série de reflexões, uma série de elaborações de linguagem mesmo, de trazer esse eu e o outro não só no conceito da obra, mas na feitura dela, né? No fazer dela, isso é perceptível, né? Na linguagem, como as meninas, a Bel e a Sara bem falaram, não é só o conceito que traz esse movimento eu, o outro e o mundo, né? Não está só no conceito, está na estética, na linguagem, na forma, digamos assim, né? Não é só na substância, no conteúdo, na essência. Enfim, tem várias questões. Um dia eu já disse até, inclusive, a Sayara, eu vou escrever sobre isso, né? Vou sentar, eu teve um momento das minhas vidas, das minhas pesquisas, que eu fiquei debruçado muito sobre a Holanda, refletindo uma série de questões, já comecei uns rabiscos, uns escritos, já até mostrei para ela. Um dia pretendo fazer um artigo, quem sabe publicar no Corre Diário, né? Não sei. Inclusive já existem artigos, textos de outros comunicadores, jornalistas, o Alencar, tem texto do nosso colega Alencar no Corre Diário, tem texto da nossa querida maluca Pantera, não no Corre Diário, mas em algum lugar aí, eu sei que ela produziu um texto, então um dia espero lê-lo também. Enfim, é uma obra realmente plena de atravessamentos que é uma referência, inclusive, para refletir nessas questões, né, de jornalismo mágico, né, quem sabe, né, através dessa experiência documental e performática de Sayara, né,
consigamos refletir outras questões sobre um outro tipo de jornalismo, né? Sobre uma outra estética de comunicação. Deixa eu ver o que o Wilton está lendo, antes de eu prosseguir rapidão. As linguagens que Isabel vem trazendo no início da aula hoje. Ficamos presos no lead, que aquelas perguntas são suficiente, né? Mas existe uma comunicação necessária que pode ser uma foto, uma imagem, fotossensível em algum momento, né? É verdade, fotossensível, né? Como bem lembrou a Malu na explanação do último módulo, né? O Luanzinho também maravilhoso, sempre chamando a atenção para do corpo, né? Como a Malu bem lembrou, né? E é muito importante mesmo, e super importante, inclusive, já fazendo o comentário que eu ia fazer antes dessa repercussão, né, da Yolanda, que é maravilhosa, essa coisa do corpo, aliás, já puxa esse gancho do corpo, né, como é importante também, como foi importante esse momento de respiração que a Sara propôs, né, realmente me desatou vários nós nos ombros, assim, simples fato de respirar, né, e nós que não somos só físicos, né, são psíquicos, são mentais, são dessa comunicação massiva e desumanizada que a gente tem que lidar cotidianamente, de uma indústria cultural precarizada, de uma cultura massiva, doentia e completamente adoecedora, né? E foi super importante esse momento de respiração, né? De sentir, né? De sensação, de sentir o corpo, né? É bem importante quando a gente consegue organizar esses fluxos de percepção, né? E ver como o sensorial e o sensível é importante, né? E é importante organizar isso, né? Ter o cuidado de organizar esses momentos do sensível e da percepção, né? Como as meninas bem fizeram, porque senão cai naquilo de que a Sara bem comentou, né? Foi até um comentário que eu havia feito também no último módulo, né? Que o sensível é uma parte muito complexa nossa, né? Eu faço uma ligação muito próxima das nossas zonas sensíveis, né? Do que com a psicanálise clássica freudiana chama de zonas inconscientes, né? Então são zonas atravessadas de um turbilhão de energias, de emoções, de sensações, que se elas não são bem elaboradas, que se a gente não organiza, não dá fluidez a elas, não faz elas serem prósperas, né? Esqueci o termo que a Sara falou, qualificadas, né? Que é o termo que a Lian usa. Se a gente não qualifica essas sensações, essas emoções, elas tendem a se degenerar, né? Elas tendem a virar patologias, elas podem virar em psicoses, neuroses, distúrbios muito graves, elas podem nos transformar em pessoas fascistas, entendeu? Porque os fascistas, diferentemente do que muitos pensam, eles são movidos pela paixão, pela emoção. Ali não existem forças racionais, logos, não são movidos por logos, por razão, por ciência. Deus defenda o fascismo, eles não são movidos por ciência, por razão, são movidos pela emoção, pelo sensível. Então, um sensível que não se conecta, que não se concentra, né, que não elabora coletivamente, comunitariamente, né, que não trabalha essas forças do eu e do outro, ele tende a esses distúrbios, ele tende a ser movido por paixões que buscam um salvador, né, um líder, um messias, ou sei lá o quê, né, são pessoas completamente apaixonadas, né, que estão com suas forças do patos, né, das emoções, do sensível, completamente prejudicadas, completamente deturpadas, né, então é muito interessante a gente trabalhar o sensível, e é preciso que isso seja feito de maneira cuidadosa, delicada, orgânica, né, e organizada, o que não quer dizer que tem que ser disciplinada, rigorosa, dura, não tem que ser assim. Eu acredito que não tem que ser, eu não acredito na disciplina, eu acredito em metodologias da indisciplina, eu acredito que pela indisciplina, pelo caos, é possível sim chegar em fluxos de organicidade, orgânicos, porque é preciso também você dar veios, dar caminhos para esse rio correr, porque senão o rio vira um redemoinho e você se perde, se afoga, né? Então é importante se organizar a organicidade. Eu tento sempre buscar chamar isso para mim, porque eu sou muito desorganizada, muito caótica, às vezes eu me perco, me afogo, mas eu
Estou sempre nessa de buscar esses fluxos, esses cuidados, né? Esse cuidado comigo, esse cuidado com o outro, né? Importante você ter essa dimensão de cuidado na hora de comunicar, né? Senão você só deságua e se afoga e afoga as outras pessoas, né? Ai, pode citar, meu amor, pode citar. Vou já concluir, inclusive, né? Porque é importante também ficar atento ao tempo, né? Senão você fica desaguando e fica só você, fica louca. Mas eu vou só concluir, porque tem a ver também com a minha dissertação. Na minha dissertação eu estudo imagens de fatos, né? Imagens de paixão, né? Imagens do corpo, onde o corpo está num estado de vulnerabilidade e violência muito sensível. Então, tá, não, mas eu vou já concluir. Acho que mais 2 minutinhos e concluir. Então tem a ver mesmo com a minha dissertação. Eu estudo essas que imagens traduzem o nosso sensível, né? E como o nosso sensível interfere na nossa produção de imagens, né? É uma coisa que eu me debruço a estudar, que me interessa bastante. E então eu tento ser bem cuidadosa, embora nem sempre eu consiga, né? É uma meta, revisão, uma meta defendida pelo goleiro que joga na seleção, né? Mas estamos aí, estamos para jogo. E aí, concluindo já nas coisas que eu acabei falando disso, dessa coisa de sensível, e aí já acho que eu já falei da coisa da captura, do marketing emocional, né, que a direita fascista, ela faz uso de um marketing emocional, né, ela faz uso das emoções para vencer eleições. Então a gente tem que estar atento sim ao estudo do sensível, das emoções, porque é aí que a direita está agindo. E aí eu me recordo bastante do módulo do Vinícius, né, que nos elucidou várias questões sobre comunicação popular e tudo mais, e onde ele fala da questão da espontaneidade, né? Que, se eu não me engano, ele vai falar algo relacionado ao Paulo Freire, mas eu não me recordo bem exatamente, mas ele fala de como é importante a coisa da espontaneidade, né? E não necessariamente do espontaneísmo, né? E de como a direita se apropriou muito bem disso, né? Quando coloca imagens dos seus líderes fascistas em situações que eles são considerados populares, né? Comendo pão com manteiga, em cima da mesa, de qualquer jeito. Então, eles aproveitam desses arquétipos de espontaneidade que cativam a alma do cidadão, né? Do popular que vai votar. Então, eles se aproveitam muito bem dessas estratégias espontâneas, porque às vezes nós somos muito formais, né? Nós seguimos muito o lead, nós somos muito acadêmicos, seguimos muito as teorias, e isso nos afasta do povo, que quer ver uma pessoa comendo pão com manteiga sem prato, quer ver a coisa espontânea, sentir pelo menos, né? Pelo menos ter a sensação de que aquela pessoa ali que está falando, que está fazendo uma palestra, que está pedindo um voto, fazendo sei lá o que está se comunicando com ele, faz parte da mesma comunidade que ele, né? Como ele percebe isso? Muito pelas relações sensoriais imediatas, espontâneas, né? E gente como a gente às vezes se distancia disso, né? A academia, a política, a militância, uma série de códigos e de linguagens nos fazem seguir muitos padrões, e o povo ele quer quebrar o padrão, ele quer ir contra o status quo. E aí ele pega o primeiro que vai o mais antes do status quo, que diz que é contra a ciência, que é contra os direitos humanos, ou seja, ele é contra tudo, ele é contra qualquer formalidade, qualquer padrão. Então é esse que eu quero. Já vou concluir. Para ir concluindo, porque já faltou 10:09, a gente ainda tem 2 coisinhas para apresentar. Desculpa, mas era só isso mesmo, de lembrar como a gente tem que fazer a chave da espontaneidade, da proximidade com o povo, mas também, que nem o Vini falou, né? Não pensar fácil necessariamente, né? O pensamento é complexo, realmente atravessado de multiplicidades, mas ele precisa também ser popular, ele precisa chegar fácil, precisa ser fácil, né? Bem por aí mesmo. Beijos, obrigado, desculpa me estender. Assim, gente, como a gente começou... Obrigada, Vicente, muito bom mesmo. Maravilhoso. Como a gente começou com um atraso, né? A gente começou 7h10, 7h15,
Aí eu queria combinar com vocês, o pessoal já está saindo, aí já está começando a sair, né? Já está diminuindo o fluxo. Aí eu queria combinar com vocês de a gente ficar pelo menos até 9h05 para a gente... Eu não sei se o Vinícius quer falar. Tu quer falar, Vinícius? Aí se tu puder ser breve, uns 3 minutinhos, pode ser? Para a gente garantir essas outras... questões aqui, porque a gente ainda quer explicar a tarefinha e tal, e o pessoal já está saindo. A cara do Vinícius foi melhor. Sara me conta desde 2008. Não, bem rapidinho, bem rapidinho. A culpa é da Vicenta, que falou 15 minutos e tomou o tempo acabo todinho. Rapaz, eu lavei todos os pratos, eu lavei os tonéis, Vicenta estava falando, velho. Tô brincando, Vicenta. Foi ótimo. Não, então, primeiro que é sempre massa, né, ouvir o sotaque de vocês, muita saudade sempre, muito legal e importante, enfim, me energiza. A segunda que eu até coloquei um slide chamado Neofascismo ou Ódio como Política, que aí eu fiz uma análise a partir daquele livro da Esther Solano, sobre a direita e a atuação nas redes. Não sei se vocês já viram esse livro, eu estava até com ele no dia, mas estou aqui agora. E aí um pouco dessa dimensão da dialética da estética, né? Ou da forma junto com o conteúdo, né? Como você tem que pensar isso de maneira dialética, né? E como o neofascismo, ele está utilizando muito isso, né? Então, tipo, essa questão do humor, como eles usam o humor para desmoralizar, para ameaçar, como eles pegam, por exemplo, a intervenção artística e generalizam uma manifestação, generalizam um povo, entendeu? Trabalha com estereotipação, e eles estão sempre nessa perspectiva, como eles são a direita radical, de causar o que o Brecht chama de estranhamento, né? O choque ou estranhamento, né? Você vê aquele cartaz e já fica. E eu estava conversando um dia desse com um amigo nosso, acho que Sarinha conheceu, o Kenzo, que ele está na coordenação de comunicação do Freixo. E aí eu tive uma reunião com ele e a gente tinha notado uma mudança nos cards do Freixo, uma coisa às vezes bem mais artesanal e tal, e ele veio falar pra gente que realmente ele está fazendo isso de propósito, porque essa ideia do cartaz artesanal, improvisado, tipo, você pega a capa de revista, de jornal, botar a fotinha da personalidade e botar uma fala criticando. Tipo, isso tá atingindo muito mais as pessoas do que, às vezes, aquelas muito matérias bem elaboradas, né? E aí, a partir disso, eu queria perguntar para a Sarinha e para a Isabel como é que vocês estão sendo recebidos essa ideia do jornalismo mágico na academia, porque isso que você falou aí a gente já faz, né, há vários tempos, e a nossa maior dificuldade não é nem ser considerado isso jornalismo, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar na ASA, aqui na Associação do Semiárido, e aí eu fui fazer uma reportagem sobre um agricultor que, enfim, com a questão lá das cisternas, né, que é onde armazena-se água para plantação, e aí a gente precisava achar um personagem para fazer o jornal da ASA, e aí eu estava responsável, enfim, era trabalho, e aí eu fiquei impressionado com o senhor, porque o senhor, ele me disse assim, por que eu não sei escrever, eu não sei ler? Eu fiz, não, mas o senhor sabe escrever com as plantas. E aí, assim, eu esqueci o nome dele agora, ele tinha uma bisnaguinha, assim, de injeção. E aí ele coloca, tipo, 10 mililitros, 20, 50 mililitros. Aí ele vai fazendo a plantação, aí uma faz sombra para a outra, e aí ele sabe qual é a quantidade mínima de água por dia que cada plantinha daquela recebe, tem que receber para não morrer, já que ele trabalha com a falta de água, né? E aí eu acho que tem muito disso também, eu acho que dessa perspectiva do jornalismo mágico, que eu queria colocar, que é acreditar na magia da resistência, né? Que é acreditar na magia do povo, né? Das magias do povo, né? Eu acho que a gente está muito formado numa linguagem, às vezes eu até brinco, muito monetária, né? Uma linguagem muito objetiva, né? Até o Galeno brinca, né? Tanto ser objetivo, às vezes a gente torna as pessoas objetos, né? A gente se torna objetos, torna nossas histórias objetos. Então, eu acho que essa perspectiva de jornalismo mágico é muito engrandecedora, eu acho que é muito importante. Parabéns aí para a Sarinha, para quem está tocando esse projeto. É muito bom que o Corre Diário tenha essa perspectiva, mas para concluindo mesmo, assim, enquanto jornalista, enquanto também organizador de movimento,
Eu estou querendo aprender muito essas técnicas de compartilhamento, essas técnicas de mapeamento, de georreferência. E aí eu acho que também, não sei se a cartografia, enfim, algumas outras ações de outras áreas podem nos ajudar a acumular e sistematizar isso, né? Então, por exemplo, você... O Vinícius caiu. Vinícius caiu, a fala dele estava incrível, estava aprendendo bastante. Sara, enquanto ele não volta, coloca aí a tarefinha na tela. Aí Deixa eu só mostrar aqui mais duas coisinhas que eu queria mostrar. Não sei se tu tinha visto, eu falei no chat. Eu vi que tu falou, mas eu falei sobre o tempo, porque são 25... mas a gente começou atrasada, né? Se a gente puder ficar até 9h05, a gente começou com 10 ou 15 minutos de atraso. Rápido. Então vá, rapidão, que aí... Aqui era para mostrar uma reportagem da Eliane Brum. Não sei se está carregando. Eu pensava que eu estava compartilhando. Ai, gente, agora eu não estou mais. Agora, será que foi a Sara que caiu? Vocês estão conseguindo botar para compartilhar? Eu tô achando o pessoal muito quieto hoje, Sara. Não sei se eles não estão gostando, se acharam que a gente falou demais, se complicamos demais as coisas. Sarita caiu, gente. Sim, né? Sarita? Tá travado aqui, tu me ouve? Tô ouvindo. Você quer que eu tente o da Eliane Brum? Não, acho que vai dar certo aqui. Eu não vou mais botar o da Eliane Brum, eu vou só mostrar. Vocês estão vendo? Não, ainda não, mas já vai dar pra carregar. Pronto? Ainda não, eu não tô vendo. Agora tá começando a apresentar. Então, Sim. Aqui é uma reportagem que ela fez uma denúncia, né, das mães Yanomamis que estavam perdendo os corpos de seus bebês. E aí eu queria que vocês dessem uma olhada para se inspirar, porque ela consegue usar essa dimensão do sensível sem esquecer de informar, sem trazer os elementos de contextualização do tempo, do lugar, das pessoas. Olha só aqui, 3 mulheres vivem um horror, então ela vai dizendo quem são 3 mulheres. Vivem um horror para o qual será preciso inventar um nome. Elas são Sanoma, um grupo da etnia Yanomami, e sua aldeia, Auaris. Fica no que os brancos chamam de Roraima, então ela vai dando o local, vai dizendo onde vai dizendo o que aconteceu, quando foi, mas não perde a dimensão desse toque, desse atravessamento com o outro, né? Eu queria deixar aí para vocês, para inspirar vocês nessa tarefinha, né? Leiam, muito bom, muito... E ao mesmo tempo que é doloroso também, isso que as mães Yanomamis e as mães indígenas, né, estão passando nesse período da Covid, então eu acho que é um exercício até humano o de fazer essa leitura aí. Agora eu vou colocar... Eu acho, Sarita, eu acho que a gente poderia botar o link tanto dessa como... A gente coloca todos os links, né? Amiga. Isso. Agora eu quero colocar para vocês um trecho de um documentário chamado No Rio e no Mar, que é de uma comunidade chamada Ilha de Maré, que é uma ilha quilombola lá em Bahia, né, em Salvador, onde eles estão lutando contra o impacto destruidor, devastador da Petrobras no território,
adoecendo, está derramando nas pescas, que eles são pescadores, né, eles e elas. Eu vou mostrar só um trechinho para a gente perceber a importância da memória. Aí eu vou passar um pouquinho mais para frente para botar outra história, Memória de Outra Senhora, no mesmo filme, no mesmo território. Sarita, mas o som não tá bacana. Eu proponho. A gente não consegue ouvir. A gente falou que também não. Acho que eu proponho que mande o link e o lugar onde está exemplificando memória. E coloca aí a tarefinha, porque só tem 22 pessoas agora, já saíram 8 pessoas. Tá, e aí é pra gente ter um tempinho para explicar. E para quem tiver dúvida, conseguir perguntar. Mas eu acho também, Bel, que sobre a tarefa a gente pode escrever ela e conversar no grupo. Se não der tempo de explicar 100% agora. Ok. Na verdade, é uma tarefa bem simples. Quer dizer, é simples o que a gente vai falar, mas talvez na hora de fazer não seja tão simples, né? Mas vai ser massa. Discutir no grupo sobre aquelas anotações que vocês fizeram, tipo com quem você quer dialogar, qual é o assunto, por onde, qual a intenção, qual é a linguagem, quem é você, qual é o seu posicionamento, né? E todas aquelas outras questões que a Sara falou, que é importante que tenha, né? O contexto no qual você está falando, qual é o ambiente, quando que acontece. Então, pegar todas essas anotações, os desenhos que vocês fizeram durante esse módulo, principalmente sobre esse roteirinho, né? Que era o que saiu dessas perguntas, é o roteiro, e elaborar a matéria de vocês, coletiva, sem esquecer de botar alma, coração, afeto, imaginação, elementos jornalísticos, literários e mágicos. Então, eu e a Sara, a gente pensou em falar, como que vai ser? Porque a gente pensou, vocês vão conversar e vão escolher uma pauta que vocês considerem uma pauta relevante para trabalhar juntos. Aí a Sara falou, mas pode ser que alguém tenha gostado tanto da pauta, né? Mas como que a gente faz no Ocorre? A gente propõe pautas e a gente abre como que é o nome?
como que é o nome daquela página? Um Google Docs, e todo mundo vai ali trabalhando junto, conversando pelo WhatsApp, trabalhando, colocando suas impressões, construindo junto, e no final sai matérias que eu acho muito massa, né? Que são algumas do Ocorre que a gente falou. E aí construir uma pauta que vocês tipo sintam que vocês querem falar no grupo. Aí qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem ou colocar no grupo ou falar com a gente diretamente. Coloca aí no chat se ficou ok de compreender o que é a tarefa, ou se vocês têm alguma dúvida, se vocês acham massa. Sara, eu acho que o exercício de relaxamento que tu fez no começo, acho que tá todo mundo desenhando. A gente falou que acha bom reforçar no grupo mais tarde. A Júlia achou massa. Massa. Aí, gente... Tá... Não, que eu não sei como que tá nos grupos. Se vocês... A Júlia tá inspiradíssima, que massa. Se vocês quiserem juntar grupos, se não tiver gente suficiente em um grupo ou em outro, não é, Sara? Isso. E é muito massa esse exercício de construir coletivamente. A gente quis aqui dar uma inspiração mesmo para essa produção, para colocar lá no Ocorre, né, não, Sara? Isso, só rapidamente, dando mais aí uma ferramentazinha simples, para quem quiser, a gente usa o Google Docs, que a Bel falou, né? Aí a gente faz assim, ó. A gente entra no e-mail, né? Ah, eu não tô conseguindo. Não, deixa pra lá. Se alguém tiver dúvida... Conseguiu, Sarita. A gente entra no e-mail, ó. Aí clica aqui nesse quadradinho do canto superior direito. Aí vai aparecer Drive. D-R-I-V-E. Drive, né? Drive. Aqui, ó. Aí você clica, aí vai pra cá. O Drive é um pendrive online. Aí você clica aqui, novo. Aí clica aqui, documentos Google. Aí na hora que clicar, vai abrir aqui esse documento que você pode escrever, ó. É igualzinho a página do Word. Depois que você escreveu, que gostou, você vai aqui nesse azulzinho aqui em cima, estão vendo? Compartilhar. Canto superior direito, lado de cima direito. Aí vai compartilhar e aqui vai ser o título, né, e bota salvar. Aí você vai escolhendo aqui na parte de baixo se vai ser restrito ou se você vai escolher para qualquer pessoa que tiver o link acessar. Se for para qualquer pessoa que tiver o link acessar, você vai escolher. É só para ler, é só para comentar ou é para editar junto, escrever junto com você. Aí a gente clica em editar, copia o link, tem aqui, copiar o link. Aí manda no WhatsApp, por qualquer meio, e aí você pode escrever coletivamente com alguém. A gente tem feito esse exercício e tem dado muito certo. Eu acho que é isso, a gente já pode ir finalizando, porque já são 9h07. Aí, Sarita, eu queria, só que a Malu não tá mais aqui. Eu queria ler um poema da Malu para finalizar, que na verdade é um poema numa matéria de jornalismo mágico que ela fez. Que aí depois a gente pode botar o link. Oh, meu Deus, e cadê? Ah, tá aqui. E tem muito a ver, eu acho, com isso
que a gente estava conversando, da Yolanda, Vicente, essas coisas todas. Posso falar para finalizar? Vai, amiga, arrocha o nó. Arrocha o nó, amiga, vai. Arrochando. Boca da rua. Máscaras inconscientes. Máscaras inconsciente, boca maldita, boca que salva, boca de lixo e liberdades, berro de vida, reflexo do incômodo, a rua e a prisão, um paradoxo coletivo. Duas massas maçanetas que querem abrir portas e cavar buracos profundos para romper o próprio ser. Máscaras na boca da rua persistem e se autodestruir. É preciso recriar, inventar tudo de novo, um respiro e continua em movimento. E essa matéria, além desse poema, né, no final, ela tem um vídeo, é uma videodança, né? E é isto. O que Vicente botou aqui? Manda o link. Vamos mandar no grupo. É isso, galera. Finalizamos com esse poema de Malu maravilhoso. Beijos. Beijo, Beijo, galera. Obrigada a Muito todos e todas. obrigada.